Olá! Avaliar para evoluir, saber onde se está e aonde se quer chegar. Muito além de fazer provas ou testes, a avaliação deve ser um processo que permite traçar caminhos no processo de aprendizagem. Não é à toa que o ato de avaliar é algo imprescindível ao processo de educar. E é para falar sobre as concepções e as práticas de avaliação no ciclo de alfabetização que a gente está aqui em mais uma edição do Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. A gente começa o programa dando boas-vindas às nossas convidadas. A coordenadora do curso de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, a Cláudia Fernandes, que também é consultora desta edição. A professora da Universidade de Brasília, Benigna Vilas Boas, e a professora Carmen Sanches, também da Escola de Educação da Unirio. Vamos começar esse debate falando de polêmica? Vocês topam falar de polêmica? Muito. Essa é uma questão que surgiu na hora que a gente estava construindo esse programa, pensando o programa, porque se tem muito no senso comum, muito na sociedade, de um modo geral, que escola boa é escola que reprova, que tem muita prova e que reprova. Por que tem ainda essa ideia? De um modo geral, assim, qualquer pai ou mãe pensa assim, aquela escola é boa porque ela reprova. Cláudia. Bárbara, essa é uma polêmica boa. Porque a gente tem no Brasil uma crença muito forte de que a reprovação é capaz de resolver todas as questões relacionadas à não correspondência do aluno, das crianças, dos estudantes em relação aos programas dos anos ou das séries ou dentro de um ciclo, né? No ciclo a gente já tem uma outra história. Mas, enfim, a gente tem aqui no Brasil uma expressão, um termo que é a pedagogia da repetência, que foi cunhada lá nos anos 80 por o Sérgio Costa Ribeiro, um resultado de uma pesquisa em que ele afirma, na pesquisa, que o Brasil é o campeão da reprovação. Quer dizer, do mundo é um dos países que mais reprova. Então, isso faz parte da cultura da escola brasileira com uma força muito grande, né? Cultura é alguma coisa que está incorporada, é alguma coisa que tem a ver com as nossas crenças, e se tem a ver com as nossas crenças, são coisas que têm valor, que há valor aos nossos olhos. Então, a reprovação, ela tem muito valor na escola brasileira, como se fosse a única estratégia pedagógica eficiente no sentido de resolver as questões de aprendizagem. É um modelo tão forte, tão arraigado, que fica muito difícil pensar num outro modelo de escola, onde o conhecimento é concebido de uma outra forma, não de uma forma linear. A gente tem uma escola que ainda prima por um currículo que tem uma concepção de conhecimento linear. Então, e aí, em consequência disso, quer dizer, as pessoas também vão aprendendo de forma linear, por etapas. Então, se elas não vencem aquelas etapas, elas têm que voltar para trás para refazer todo aquele percurso, né? Só que a gente não aprende assim. Se a gente olhar para a nossa vida cotidiana, a gente não aprende por etapas, nem recuando. Nem o que foi. A gente aprende muitas coisas, né? A gente pode não aprender exatamente aquilo que a escola pensou, programou para aquele ano, mas às vezes alguma coisa que naquele ano a criança não aprendeu, 2, 3 anos depois ela vai aprender, né? Ela não aprendeu naquele momento. As pessoas não aprendem as mesmas coisas da mesma forma, no mesmo tempo. As aprendizagens não se dão dessa forma. Quer dizer, a gente ainda tem uma escola num modelo lá do século 17, 18, em que se acreditava que as pessoas aprendiam de uma maneira etapista, um currículo enciclopedista. Né? Então a reprovação ela vem atender a essa concepção e essa organização escolar, né? E a gente vê aí, assim, para encerrar, resultados de pesquisas que apontam que a reprovação em nada resolve
a questão da aprendizagem. Não é porque as crianças são reprovadas que então elas vão aprender aquilo que elas não aprenderam. E de uma maneira melhor. De uma maneira, pelo contrário. Com mais competência. Pelo contrário. Eu queria até falar com a professora Benigna por causa disso, porque a gente falava aqui um pouco antes do programa. Eu já ouvi muitos pais, e aí, obviamente, pais mais de escolas, com seus filhos em escolas particulares, dizendo: eu não vou botar o meu filho numa escola que não tem a prova, porque senão ele não vai saber nunca como é que é fazer uma prova, como é que ele vai chegar no vestibular se não tem prova, né? Como desconstruir essa ideia, porque há essa aflição, sim, por parte dos pais, a gente sabe, vocês sabem muito bem disso, que muitos pais chegam na escola cobrando, né? Por que aqui não tem prova, né? Então, mas a prova tem sido confundida com a avaliação. Muitas vezes os pais e até professores falam sobre avaliação como se avaliação significasse aplicar prova. A prova é um dos procedimentos de avaliação. Avaliar é um ato mais amplo, mais complexo. E não é errado aplicar prova. Quando a gente fala em avaliação formativa, ou avaliação emancipatória, ou avaliação investigativa, ou dialogada, ou libertadora, são vários os adjetivos que hoje têm sido dados à avaliação, né? Eu até gosto de dizer, para mim, toda essa adjetivação para avaliação significa uma avaliação comprometida com as aprendizagens de todos os estudantes. A prova é um dos procedimentos de avaliação. Para a gente ter avaliação formativa, não é necessário rejeitar a prova. Agora, o que não é condizente com a avaliação formativa é ter a prova como único procedimento de avaliação, porque ela não é capaz de mostrar tudo que o aluno aprendeu. É um procedimento elaborado pelo professor. O instrumento prova já vem com os espaços delimitados, o aluno tem que escrever aquilo que o professor quer que ele escreva, o aluno não tem autonomia para dizer até com outras palavras dele, com outras ideias, o que ele pensa, como ele está aprendendo. Por isso ela não pode ser o único procedimento de avaliação, mas ela não tem que ser rejeitada de forma alguma. Agora, o que é necessário é a escola, e eu insisto muito nisso, não é cada professor, a escola como um todo refletir sobre qual é o papel da prova, por que nós queremos a prova, em qual função da avaliação ela se encaixa, porque a prova pode ser utilizada na função classificatória ou na função formativa. Na função classificatória, ela se volta apenas para os resultados. O aluno que tira uma nota que dê para ele passar de ano, assim as coisas ficam, não se promove intervenção. Já na perspectiva da avaliação formativa, qualquer nota que o aluno tire, numa escala de 0 a 10, se ele tirar 9, alguma coisa ele ainda não aprendeu e é necessário que ele aprenda para que ele prossiga os estudos. É preciso pensar nessas questões. Agora, a senhora mesma disse aí, é um processo complexo, né? Eu tenho viajado pelo Brasil, pelas escolas, e escuto isso muito dos professores. É tão complicado pensar num processo diferente desse modelo tradicional, é complexo pensar nesse acompanhamento, né, com uma certa frequência. Eu queria ouvir da Carmen, por que é tão complexo? Se a gente entende que os ritmos são diferentes, cada um aprende de um jeito, que não dá para fazer de uma prova, isso que a professora Benigna disse, se ele tirou 9 ou 8 ou 7, ele ainda mostra que ele ainda não aprendeu outras coisas. Isso não quer dizer que ele está bem, ele ainda precisa ali, né, avançar em alguns outros conhecimentos que ali ele apontou que ele ainda não sabe. Por que é tão complexo pensar que a avaliação pode ser diferente de prova? Bárbara, eu penso que, como bem Cláudia disse, nós aprendemos a relacionar avaliação e prova, e a prova é um instrumento muito utilizado. E do meu ponto de vista, ela é muito utilizado porque nós temos a crença de que é possível controlar o que ensinamos e o que o outro aprende. Então a prova vem, com todas as questões, cumprir esse papel. Sair desse lugar e pensar em outras formas de avaliar significa lidar com uma impossibilidade de controle, admitir que não tem controle. Significa acompanhar processos, significa se relacionar de outras maneiras com o conhecimento,
mas, sobretudo, se relacionar de outras maneiras, com os estudantes, consigo própria, com as colegas, com o projeto de escola. Por isso que eu acho que as professoras, de um modo geral, e a escola, de um modo geral, admite assim, é muito complicado pensar de outra maneira, porque são muitos fios, sabe, que vão se desdobrando. Eu não mudo só uma forma de avaliar, eu mudo a minha relação com o conhecimento. Não é uma coisa comigo. estanque, né, Carmen? Eu chego aqui e aplico uma prova. Isso tem uma relação, como você mesma disse, fios, né, com N coisas nesse processo. Né? São muitas mudanças, são mudanças de concepções, como Benigna disse. Cabe uma prova, eu posso trabalhar com o instrumento prova, mas eu estou trabalhando com aquela prova para classificar os alunos, para dar conta de colocar numa ordem, numa seleção, ou eu estou trabalhando com o instrumento prova para poder saber o que eles conseguem, nesse momento que eu estou com a minha turma, fazer com ajuda ou sozinho. Eu posso combinar com eles, essa prova não vai valer ajuda. Cada um vai fazer sozinho para ver o que consegue fazer sozinho. E depois, no outro momento, eu posso fazer uma roda, uma conversa, de saber aonde cada um foi. E aí, para que a prova, que sentido a prova precisa ganhar? Eu preciso replanejar com o grupo o que eu achava, né, que são os conhecimentos básicos para aquele momento e que eu tenho que rever. Então, é como Benigna bem disse, eu posso trabalhar a prova, qualquer instrumento avaliativo, qualquer, seja para seleção ou para um acompanhamento de um processo, desse processo que a gente está falando, de ensino-aprendizagem. Bom, eu posso completar? Claro, claro. Porque a Carmen falou uma coisa muito importante. Avaliar é pensar sobre ações futuras. Então, quando a gente utiliza a prova, a gente tem que pensar que os resultados da prova podem nos ajudar a pensar em outros procedimentos de avaliação que nos indiquem de uma forma mais clara como está o desempenho do aluno. Aquilo que a prova não consegue nos oferecer, no entanto, os resultados nos mostram que outros procedimentos, por exemplo, procedimentos orais. Nós geralmente utilizamos muito procedimentos escritos, mas nós precisamos também conversar com os alunos, deixar que eles argumentem, que eles analisem, que eles justifiquem de forma oral, desenvolvam a linguagem oral. E não só o aluno voltado para o professor, mas eles, entre eles, nos grupos, em pares e no número maior, eles argumentando, buscando novas ideias, eles discutindo, isso também são formas de avaliação. A prova é um instrumento escrito, mas ela sozinha não resolve todas as necessidades do professor. Ela não dá conta de a gente saber se o aluno aprendeu aquilo que ele precisa aprender para ele prosseguir os estudos. Logicamente, a gente precisa de ter evidências por outros meios. Ela pode nos orientar a buscar outros meios de conhecer como o aluno está aprendendo. Vamos ver aqui quem já deixou recadinho lá no nosso fórum. A Maglaine, ela é de Irati, no Paraná. Ela diz o seguinte, Cláudia: a não reprovação do aluno gera uma desmotivação entre os alunos que efetivamente desejam o conhecimento e atingiram o objetivo proposto, além de contribuir para o aluno que não atingiu, tenha problemas de aprendizagem no futuro. Sou a favor de reter o aluno, mas também sou a favor de que este possua um acompanhamento melhor para que melhore seu desempenho, seu desenvolvimento. O que você quer comentar? Eu diria, assim, que a preocupação da professora é legítima, né? Quer dizer, ela quer que os alunos aprendam. E, só que há aí uma ideia que a gente tem que pensar assim, a concepção de que a avaliação ela pode premiar ou castigar, motivar ou desmotivar. Quer dizer, e isso é algo que a nossa escola, ao longo do tempo, foi de alguma maneira cristalizando como sendo o seu papel. Quer dizer, para que as pessoas vão à escola? Por que as crianças e os jovens vão à escola? Vão à escola não para fazer prova, não para fazer testes, exames para passar de ano. As pessoas vão à escola porque a escola tem um papel social importantíssimo, que é preservar, transformar a cultura
da sociedade, da humanidade. Quer dizer, o conhecimento que foi produzido, onde é que a gente tem acesso a ele, né? Esse conhecimento sistematizado é na escola. Então a gente vai à escola para aprender coisas. E a gente não vai à escola só para aprender os conhecimentos sistematizados. A gente vai à escola para fazer amigos, para aprender a lidar dentro de um grupo social maior, viver em sociedade. Então a escola, ela cumpre um papel social muito importante. Se a gente entende que a avaliação vai motivar ou vai desmotivar, eu estou trabalhando com uma concepção de avaliação classificatória, de prêmio e de castigo. O prêmio incentiva, o castigo desmotiva, faz com que à frente eu não tenha ânimo nem incentivo para estudar e não aprender aquilo que eu preciso aprender. Ou seja, me parece assim que o papel do professor e o papel da escola estão em outro lugar, né? O papel do professor é incentivar, despertar a vontade pelo conhecimento, né? A curiosidade por aprender. Isso dá um trabalho enorme. Isso nos exige muita energia, mas não é impossível, né? Agora, se o professor tem isso em mente, mas ele também trabalha numa estrutura, num sistema de ensino, de escola, que não pensa dessa forma, a gente tem toda uma estrutura, por isso a questão do ciclo, né? Pensar no ciclo é mudar tempos e espaços, relação com conhecimento, relação entre as pessoas dentro da escola, entre professores e alunos. Quer dizer, a relação entre professor e aluno, ela não se daria numa relação de eu tenho conhecimento, eu sei mais do que você, eu vou lhe avaliar e eu vou dizer para você se você está apto ou não a seguir em frente, né? Porque na vida as coisas não se dão dessa forma, né? Agora, na vida tem os testes, tem os exames, e a escola seria o lugar para isso? Quer dizer, a escola seria esse lugar? Ou a escola tem um outro papel e a avaliação ajudaria a escola a cumprir esse outro papel, que não esse de classificar? Vamos então a outra perguntinha que a gente tem aqui no nosso fórum. A Ana Paula, de São Gonçalo, professora Benigna, diz o seguinte: lendo a professora Esteban, professora Maria Tereza Esteban, da UF, sempre fico pensando sobre o que aprende quem ensina. Assim sendo, como podemos pensar questões relativas à avaliação na formação inicial e continuada dos professores? Como se aprende a avaliar? Pergunta a Ana Paula. Ela diz o seguinte: agradece os comentários aqui no fórum e diz que está gostando muito dos programas sobre alfabetização. Como se aprende a avaliar, professora? Então, Ana Paula e Bárbara, o professor é um avaliador por excelência. E como ele aprende a avaliar? Em primeiro lugar, ele aprende a avaliar desde que ele entrou na escola como aluno. Ele se espelha nos seus ex-mestres para desenvolver a avaliação. O processo avaliativo pelo qual ele passou desde criança, depois mais à frente como jovem, nos cursos de formação de professores, tudo isso é aprendizagem sobre avaliação que ele leva para a sua vida profissional. Quando o professor faz um curso de licenciatura, ele certamente, espera-se que ele aprenda a avaliar, que ele estude, que ele analise como se pratica a avaliação, que ele discuta a concepção de avaliação, para que serve a avaliação, quais são as funções da avaliação, o que se quer com a avaliação classificatória, o que se pretende com a avaliação formativa, e tudo isso vai informar a como selecionar procedimentos avaliativos. Muitas vezes os professores se preocupam de imediato com os procedimentos de avaliação, mas sem atrelarem esses procedimentos a uma concepção de avaliação. Procedimento para quê? Em qual perspectiva? Na perspectiva da classificação, daquela função avaliatória voltada para resultados, ou na perspectiva da avaliação formativa que busca as aprendizagens dos alunos. Então, os professores costumam colocar que um momento difícil na vida deles, na vida profissional deles, é escolher como avaliar, que procedimentos utilizar.
eu recomendaria, em primeiro lugar, pensar para que serve a avaliação, que avaliação eu quero desenvolver. E pensar também, há uma frase da professora Jussara Hoffmann, do Rio Grande do Sul, que eu considero muito interessante. Ela diz que o avaliador se denuncia ao avaliar. Ela quer dizer com isso que a forma pela qual nós avaliamos nos expõe, mostra quem somos nós, em que nós acreditamos. Com isso nós nos mostramos, não só para os nossos alunos, mas para a sociedade de um modo geral. Então, nós temos a aprendizagem da avaliação em cursos de formação inicial, nos cursos de formação de professores, e também na formação continuada, que deve ser desenvolvida principalmente dentro das escolas. Nossas escolas, eu acredito que a maior parte delas tem a coordenação pedagógica, que é um momento privilegiado de discussão, né, dos professores, momento de planejamento, de discussão da prática pedagógica, momento esse que não pode esquecer a avaliação. Muitas vezes os professores sentem a avaliação como um ato solitário. Às vezes me dizem assim, eu quero aprender a avaliar para não ser injusta com meu aluno, como se avaliar fosse algo muito restrito àquele professor. Parece que os professores se sentem solitários com o ato de avaliar. Me parece que é um ato da escola. A escola toda se compromete com a aprendizagem de cada aluno. Então, cabe à escola como um todo refletir sobre qual processo de avaliação desenvolver. Inclusive a avaliação no âmbito da escola de modo geral e naquela avaliação que acontece na sala de aula do professor com seus alunos. Eu quero falar sobre essa questão da avaliação coletiva, a gente tem algumas perguntas nesse sentido, mas antes a gente tem uma participação por vídeo aqui do Rio de Janeiro, vamos lá. Então, meu nome é Mônica, eu sou aluna do curso de Pedagogia da UFRJ. E eu queria saber até que ponto as avaliações externas elas podem contribuir no processo de alfabetização das crianças e na construção da autonomia também dessas crianças. Pergunta da Mônica, e a relação também das avaliações externas, né? Que vocês acham sobre isso? Posso falar? Vai. Esse é um tema bom. Porque, Mônica, a gente lá na Unirio tem feito algumas pesquisas em relação às implicações que as avaliações externas têm trazido para o cotidiano da sala de aula e da escola, né? E o que a gente tem visto, assim, que é importante pensar, é que a avaliação externa ela tem uma função muito específica, que ela vê desempenho. Ela não vê aprendizagem, né? A gente até estava conversando, Benigna bem ressaltou assim, até é complicado falar em avaliação externa. Quer dizer, a gente pode falar dos testes e os exames de larga escala, né? Porque a avaliação é um processo muito mais amplo, que envolve muitos procedimentos. Então, assim, os testes e exames de larga escala, eles tiram um retrato momentâneo. Eles veem o desempenho do aluno naquele momento. Uma coisa é falar em desempenho, outra coisa é falar em aprendizagem, né? Então, muito pouco contribuem para as aprendizagens. Para a construção da autonomia, não consigo pensar assim em que sentido, né? Se eu penso em avaliar para aprender, se eu penso numa avaliação para as aprendizagens e envolvo todos os sujeitos desse processo, né? Todos eles estão envolvidos no processo, tanto o professor quanto as crianças, pensando no ciclo de alfabetização, se essas crianças são protagonistas dos seus processos de aprendizagem, se elas pensam sobre como elas aprendem, o que elas já sabem fazer sozinhas, o que elas ainda precisam fazer com ajuda, tudo isso é uma reflexão, é um processo de avaliação. Isso sim pode contribuir para a construção de autonomia desses sujeitos, dessas crianças. A avaliação externa, me parece, os exames, os testes, me parece que pouco contribuem para a construção de autonomia, né? O que a gente tem visto no cotidiano das escolas é que há um treinamento
intensivo para que as crianças façam as provas e os testes, só que as provas e os testes são limitados, eles têm limitações, né? Eles só vão dar conta de determinados conteúdos que podem caber naqueles enunciados, naquelas questões das provas e dos testes, que pouco vão poder captar o que é o processo daquelas crianças, o que elas estão pensando, que caminho, que percursos elas estão fazendo, que hipóteses elas estão levantando para a construção da aprendizagem da língua escrita. Mas né? ela tem uma função ali, da leitura, de fazer aí um diagnóstico da Sim. rede, Sim. de política pública, Sim. mas é como você diz, é diferente de diferente, avaliar. são funções diferentes. Ou eu avalio para as aprendizagens, pensando, e essa avaliação é a da sala de aula, que é essa que é a estamos avaliação das discutindo aprendizagens, aqui. que é essa que a gente está tentando abordar aqui, da avaliação formativa, investigativa, emancipatória, né? Mas mesmo assim, Cláudia, mesmo, Bárbara, com a função das políticas públicas, de se ter um diagnóstico de uma rede, de um país, de uma cidade, mesmo assim é falso. Eu lembro muito, me ajuda a lembrar da pesquisa de Tereza Esteban, lá que ela faz em escola, nós trabalhamos no cotidiano escolar, e uma turma de alfabetização, segundo ano, fazendo a provinha Brasil, que é uma avaliação externa. Tá? 2 crianças. A criança que se deu melhor na prova, ela não sabia ler ainda. Ela usou estratégias, conseguiu responder as questões. A outra criança que já sabia ler, por motivo de ficar nervosa, não sei como ela lidou, se deu mal pelos resultados na prova. O que vai para esse diagnóstico naquela turma? Imagina, isso eu estou falando de uma turma, mas isso pode se multiplicar. Então é também preciso ter um olhar crítico para pensar que diagnóstico é esse, o que avalia, o que garante. Do meu ponto de vista, eu vou dizer com muita tranquilidade, eu acho que é dinheiro público gasto onde não devia se gastar. Ok, vamos falar aqui mais do fórum também. A gente estava falando da questão do construção coletiva dessa avaliação, né? Que o importante não é, a professora Benigna estava dizendo, o importante não é só esse professor se sentir sozinho, achando que é ele que vai ali fazer o processo todo, ser justo ou injusto, né? E aí o Paulo, de Varre Saia, aqui do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, professora, sou professor do primeiro segmento, queria saber como podemos pensar na avaliação coletiva na escola, ou seja, que envolva a coordenação, a direção, os professores e os próprios alunos. É possível uma avaliação democrática? Ele manda abraços e dá parabéns aí a toda a equipe do Salto. Obrigada, Paulo, de Varre Saia. A gente, só para incrementar um pouco essa discussão, eu tive lá na Barro Branco e pude acompanhar um pouco esse processo, esse princípio, bem um pouco, porque eu passei só um dia. Mas tem uma discussão coletiva, a coordenação senta, os professores sentam, as discussões não giram em torno de ele passou para, né, tirou A mais, B menos, ou 10 ou 9, se a criança avançou, não avançou, aprendeu, não aprendeu. Então, me pareceu, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, assim, diálogo entre todos é o princípio número 1, né? Se a gente vai classificar aqui, então, é o 1, né? Vamos ter que dialogar todos, se não tem conversa, talvez esse processo não ande muito. Mas que outras ações são necessárias, professora Benigna, para que isso de fato aconteça? Essa avaliação, como ele diz aqui, coletiva e não só desse professor solitário, como a senhora apontava. Então, a escola convive com a avaliação das aprendizagens, a avaliação institucional e essa dita avaliação externa, que não é propriamente avaliação externa, avaliação em larga escala, são testes que são aplicados, né? A Carmen se referiu, a Cláudia também falou sobre a provinha Brasil, a gente está tratando do primeiro ciclo, no segundo ano de escolaridade, as crianças recebem a provinha Brasil, poderia ser até interessante, porque é uma prova que chega à escola, os professores aplicam, corrigem, mas não sabem o que fazer com os resultados que advêm da provinha Brasil. E ela também não é suficiente porque, para ser uma avaliação, outros ingredientes deveriam ser acrescidos, né? Porque aqueles resultados dizem respeito a que contexto. A gente não pode analisar resultados
resultados descolados de um determinado contexto. Então, a escola convive com esses 3 níveis de avaliação. O nível das aprendizagens é o nível mais discutido. Nós sempre falamos muito da avaliação das aprendizagens, que mostra o autoritarismo da avaliação, porque com a avaliação das aprendizagens, somente o aluno é avaliado e somente pelo professor. Assim que a avaliação tem sido conduzida até hoje. Tradicionalmente é assim. Então, só se fala em avaliação das aprendizagens porque geralmente ela dá muito poder ao professor. Mas a escola convive também com a avaliação institucional. Às vezes a escola não percebe que ela desenvolve a avaliação institucional, mas desenvolve. Por exemplo, o exemplo dessa escola pode ser aí um caso de avaliação institucional, em que toda a equipe se reúne e avalia o trabalho desenvolvido pela escola. É uma avaliação da escola, uma avaliação interna da escola, é uma autoavaliação da escola, que é necessário que se faça mesmo. E é interessante porque quando a escola faz isso de uma forma sistemática, consciente do que vem fazendo, isso influencia a avaliação da sala de aula, porque a avaliação na sala de aula passa a ter também uma face mais democrática, porque um dos problemas da avaliação das aprendizagens é esse autoritarismo, em que só o professor avalia, o aluno não é envolvido no processo avaliativo. Ele não se autoavalia, ele não avalia a atuação do professor, ele não avalia o trabalho da escola. E em acréscimo a isso, os pais também não são envolvidos no processo avaliativo. Então, com tudo isso, se constrói e se desenvolve uma avaliação muito autoritária. Isso não chega à autonomia, como uma outra professora ressaltou agora há pouco, né? Não, embora no discurso as escolas proclamem essa necessidade, o discurso costuma ser progressista, mas a prática ainda é classificatória, ainda é muito autoritária. Então, isso que o professor coloca, de todos os atores da escola se reunindo para discutir o trabalho da escola, isso é muito promissor, é muito positivo. E inspira os professores a fazerem o mesmo em sala de aula. Quem sabe até trabalhar com os alunos para que eles se autoavaliem. É uma forma de a gente se desprender um pouco da prova, não usar somente a prova. Olha, o processo de autoavaliação é um processo riquíssimo a ser desenvolvido em sala de aula. Quero aproveitar e voltar para o fórum, porque tem uma pergunta da Miriam Silva, de Natal, professora Benigna, e ela diz assim: sou professora alfabetizadora e quero saber como devo proceder uma avaliação com o uso do portfólio. Sei que a senhora é uma especialista em portfólio. E não é só para crianças com dificuldade de aprendizagem, sabe que o portfólio pode ser usado para todo mundo, né? Como é esse processo avaliativo com o uso do portfólio? Então, o portfólio é um procedimento avaliativo interessante porque ele é construído pelo aluno, diferentemente da prova, que é organizada, preparada pelo professor. O portfólio é construído pelo aluno, logicamente com a orientação, com a parceria do professor. O aluno não trabalha, não constrói seu portfólio sozinho. Mas é um procedimento interessante porque o aluno tem a possibilidade de escolher as produções mais significativas para comporem o portfólio. Podem ser todas as produções, ou o professor pode decidir que sejam as produções mais significativas, caso ele não queira ter um portfólio volumoso, né? Então, o portfólio contém as amostras ou as produções dos alunos, por eles selecionadas. Enquanto o aluno faz isso, ele desenvolve um processo de reflexão sobre o seu trabalho, ele faz uma autoavaliação, ele desenvolve a criatividade porque ele é que decide sobre a organização do portfólio, que formato ele vai dar ao portfólio, como ele vai incluir as suas produções no portfólio. Ele pode incluir fotos, outras produções com outras linguagens, poesias, depoimentos de pessoas, depoimentos de seus pais. Ele pode fazer análises sobre o processo de aprendizagem que ele vem vivenciando. Ele pode inserir no portfólio provas. Caso sejam aplicadas provas podem ser inseridas no portfólio. Ele pode incluir depoimentos da professora ou do professor com quem ele trabalha no portfólio. É um procedimento muito interessante porque dá muita flexibilidade ao aluno. Ele escolhe, ele toma decisões.
Outros procedimentos geralmente são definidos pelo professor. O aluno tem pouca margem de participação. Já no portfólio, ele fica muito livre, quase completamente livre para organizar o portfólio. Outra vantagem do portfólio é o acompanhamento pelos pais, né? Porque o que acontece com as produções dos alunos? Os alunos produzem muito, produzem textos, eles fazem provas, várias atividades avaliativas. Isso costuma sumir, isso vai para pastas, gavetas, o aluno rasga aquilo em que ele, entre aspas, não tirou uma nota boa. Ele não guarda aquilo, ele não se orgulha daquilo, ele descarta. Com o portfólio não, ele organiza o seu material de aprendizagem. Isso dá muito orgulho a ele. Ele acompanha o seu percurso de aprendizagem e os seus pais também acompanham. Outra possibilidade imensa que eu vejo no portfólio, nos momentos de reunião com os pais. Quantos pais não gostam de ir a reuniões porque elas costumam ser meio chatas, meio maçantes, meio desagradáveis, né? A professora relata casos e fala sobre um, sobre outro. De um modo geral, para dizer que o aluno não foi está muito bem, fazendo reclamação, entregar boletim. Quando se adota o portfólio, é o momento de os pais tomarem contato, é o momento de socialização do portfólio, é um momento agradável de eles terem contato com o processo de aprendizagem. E um processo construído pelo aluno, como a senhora disse, porque aí sim está em jogo tudo aquilo que vocês falaram, autonomia, negociação com o professor, a argumentação, eu quero botar isso aqui porque, enfim, porque eu quero. Autoavaliação. É a participação do aluno no processo, ele guarda aquilo com muito carinho, porque é uma produção dele, é dele. E eu até recomendo aos professores que estiverem nos ouvindo, quem trabalhar com portfólio, não conserve o portfólio do aluno para si, não, ele é do aluno. Quantas vezes eu tive vontade de ter alguns portfólios comigo, mas eu sempre pensei, não é justo, não é meu. Não é meu. Sim, fotografar eu já fiz, mas tê-lo assim comigo, tive vontade, mas não acho justo. Certo. Vamos saber então agora qual a opção mais votada na enquete da semana. A pergunta foi: a não reprovação dos alunos é uma das características mais polêmicas do ciclo de alfabetização. Os especialistas dizem que no ciclo a avaliação ganha um novo sentido e, por isso, reter os alunos seria impedir seu desenvolvimento. Você concorda? Sim ou não? Vamos ver o que os internautas disseram lá. Olha, sim, 40% e não 60%. 60% das pessoas que votaram lá disseram que não concordam com essa afirmação de que na avaliação, né, no ciclo, ganha um novo sentido e, por isso, reter os alunos seria impedir seu desenvolvimento. Carmen Santos. Posso dar um depoimento? Pode. Eu fui, por um tempo, professora alfabetizadora de turma. Eu tinha uma turma de crianças. E eu lembro com clareza uma turma que eu acompanhei, a escola que eu trabalhava era o Instituto de Educação do Rio, não é uma escola ciclada. Mas, por opção da escola, nós, algumas professoras, acompanhávamos, e até hoje isso acontece, o que antigamente era a classe de alfabetização para a primeira série. E eu vivi essa experiência de ter uma turma na classe de alfabetização e com muita clareza eu aprendi muito. Por quê? Essa discussão de ciclo, isso foi bastante tempo atrás, estava se iniciando, muitas dúvidas. Eu segui com essa turma e eu lembro até hoje que em torno de, eu acho que 40% da turma, se eu tivesse reprovado no final da CA, se eu tivesse usado essa estratégia da reprovação, da retenção, eles teriam ficado reprovados, retidos. Como eu segui com a turma, eu segui com o grupo inteiro. E o que aconteceu ao final da primeira série? Antigamente, primeira série seria hoje segundo ano de escolaridade. Nenhuma criança ficou retida. Eu digo que eu aprendi muito com essa turma. Por quê? Porque o investimento foi no processo e não no resultado. E na possibilidade das crianças, que sempre vão aprender em modos e tempos diferentes umas das outras, darem o que eu gosto de chamar dos seus saltos de qualidade. Então, desde aquela época, já tem bastante tempo, isso foi início da década de 90, isso foi no século passado, que eu sou uma defensora da não retenção. E aí depois, fazendo pesquisa, indo para a universidade, o que a gente observa e vai percebendo?
é complicado você, no final do primeiro ano, ou no final do segundo ano, você está retendo essa criança com um processo que, às vezes, para algumas crianças, ele é mais largo, ele é mais estendido. Ou no linguajar nordestino, ele é mais espichado, sabe? Mas o fato da criança não se apropriar no tempo que a escola prevê, de 1 ano ou 2 anos, da linguagem escrita, não significa que ela não esteja aprendendo, sabe? E essa troca e essa não retenção, isso possibilita que as crianças deem saltos em momentos diferentes. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade, como professora de turma que fui, eu teria reprovado em torno de 40 crianças, 40% da turma. E aí uma questão da retenção. O que significa retenção? Por que uns ficam e outros vão? Não é como Cláudia disse, o que desmotiva ou motiva? Para mim, do meu ponto de vista, a retenção desmotiva muito mais do que motiva. Mas essa está sendo uma questão polêmica mesmo, né? Esses 60, a Cláudia até falava no intervalo, ainda bem que 40 já acham que não. Mas ainda tem muita gente dizendo sim, tem que reter. Olha, a Nelly deixou no Facebook um recado. Acredito que deve haver a reprovação, sim, pois muitas crianças não têm apoio da família para os estudos e a não reprovação é mais uma forma da família abrir mão dessa responsabilidade, de cobrar da criança mais autonomia e responsabilidade nos estudos e a sua importância para a vida. Por favor, me digam, como vou passar sem mesmo... ela não disse por favor, me digam. Ela diz assim, as crianças dizem, como vou passar sem mesmo me esforçar, para que estudar então? Pois é. Como vou passar? Para que eu vou estudar se eu vou passar mesmo? Essa ideia é a ideia que está arraigada na gente. Quer dizer, a gente vai à escola para fazer prova, para fazer teste, para passar de ano. Essa mudança, que é uma mudança muito fundamental, né, que a gente ainda não conseguiu fazer. Né? Eu acho que os 40%, quando dizem que a reprovação... A retenção, né, que não querem, que não querem, 60 querem. Eu acho que é já uma mudança muito significativa no sentido de entender assim, a gente está falando de ciclo de alfabetização, a gente está falando de crianças de 6, 7, 8 anos. Crianças que muitas delas, aos 6 anos, é a primeira vez que chegam à escola, né? Então elas têm muitas aprendizagens a realizar, que não é só a aprendizagem da leitura e da escrita, elas têm que aprender muitas coisas. E, mais do que isso, se a gente pensar, aí Carmen está aí, trabalha com alfabetização, quer dizer, se a gente pensa a alfabetização numa perspectiva mais ampla, né? Se a gente pensa Paulo Freire, ninguém se alfabetiza em 1 ano ou em 2, né? E ninguém pode ser realfabetizado, ninguém pode voltar para trás, né? Eu vou me alfabetizando. Agora, eu vou me alfabetizando num tempo que é o meu tempo, que é diferente do seu tempo. Eu aprendo algumas coisas mais rapidamente do que você aprende outras mais rapidamente do que eu. Nós não podemos ser penalizadas por isso, né? A escola, de alguma forma, penaliza. Ora, se uma criança de 6 anos, 7 anos, não tem o apoio da família, e muitas vezes, na maioria das vezes não tem mesmo, a gente sabe. Eu também fui professora de anos iniciais, trabalhei muito tempo com 1ª e 2ª série, alfabetizando. A gente sabe que não, mas essas famílias muitas vezes não fazem porque não podem. Não conseguem. Não tiveram condições nem de compreender esse processo. Não conseguem ajudar, trabalham o dia inteiro, lutam muito para poder... e contam com a escola. Então, o papel da escola, o papel do professor é fazer com que essas crianças aprendam. E elas não vão aprender sendo penalizadas. Uma criança de 6, 7 anos ser penalizada porque a família não consegue ajudar, quer dizer... Me parece que isso é alguma coisa ainda muito séria que a gente não conseguiu resolver na escola brasileira, não porque é à toa isso que a gente, é uma máxima na escola. Não é à toa, né, Cláudia, que se fala que a avaliação ainda é um nó, né? Porque se pensa muito sobre N processos. Muitas vezes, né? Bárbara, ela serve como um bode expiatório. Sim. Né? Quer dizer, ela que vai ser a redentora. Porque, então, a avaliação no sentido de entender a avaliação, a redentora,
a avaliação classificatória, a avaliação que vai olhar se o menino vai passar ou não passar de ano, então a reprovação vai resolver. A reprovação não é redentora, ela não vai resolver. O que resolve são muitas questões, questões outras para além dos muros da escola. Essas questões, sim, questões de ordem econômica, de ordem social. Agora, não é papel da escola, essas questões não cabe ao professor resolver. Agora, o que é o papel do professor? É fazer as crianças aprenderem. Como que a gente faz as pessoas aprenderem? Essa é uma pergunta essencial para quem é professor. Eu costumo dizer assim, só para encerrar, eu costumo dizer assim, quem é professor tem que gostar de gente, tem que olhar no olho. Se eu tenho 30 crianças, eu tenho 30 pares de olhinhos que eu tenho que olhar, que eu tenho que conhecer. São crianças que têm histórias de vidas as mais diversas, ávidas por conhecimento. Uma criança com 6 anos, ela chega na escola, ela quer aprender. Ela quer aprender coisas e rapidamente a escola, com essa cultura pesada, né, rapidamente a escola vai minando essa curiosidade que a criança tem. Quer dizer, a criança entra curiosa, no final do primeiro, segundo ano, ela já não quer mais, né? Isso é uma coisa séria para a gente que é professor, refletir profundamente sobre isso. Pensar, né? Bom, quero registrar que a gente recebeu vários e-mails e alguns recados também pelo Twitter. A gente vai repassar aqui para a consultoria do programa, tá bom? Eu agradeço as presenças das nossas debatedoras, a coordenadora do curso de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, a professora Cláudia Fernandes, que também é consultora desta edição. A professora da Universidade de Brasília, Benigna Vilas Boas, e a professora Carmen Sanches, da Escola de Educação da Unirio. Obrigada também a você que nos assistiu, que participou do programa de hoje. A gente se vê no Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau!